A besta de 7 cabeças. Apocalipse 13 e 17. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Agora olha que interessante, de novo. Agora aqui de novo a gente vê o quê? Um animal subindo do mar. Quando você vai ver lá em Apocalipse capítulo 17, a interpretação acerca do que seria o mar, fala que o mar são muitos povos, línguas e nações. Então quando fala desses animais emergindo do mar, está falando de reinos sendo estabelecidos dentre os povos, certo? Dentre as multidões, as pessoas, os povos, as nações, as línguas, certo? Avançando. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, 10 coroas. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então, olha que interessante. Nessa visão aqui de João, em Apocalipse, se você está entendendo tudo que a gente está falando, você claramente vai ver aqui características das outras duas visões que a gente viu, certo? Então, primeiro, ele vê uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Quando a gente vê esses 10 chifres, o que lembra? Os 10 dedos dos pés. Os 10 chifres do quarto animal que em Daniel, capítulo 7, a gente vê, certo? Não só isso, fala que essa besta ela era parecida com um leopardo, mas tinha os seus pés como de urso e a sua boca como de leão. Isso claramente fazendo uma referência ao quê? Ao reinado da Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, que no capítulo 7 de Daniel é simbolizado pelo leão, a Babilônia, pelo urso, a Medo-Pérsia, e pelo leopardo, a Grécia. Então, nesse animal, você vê as características desses 3 animais presentes em Daniel, capítulo 7. Não só isso, você vê os 10 chifres também, com 10 coroas cada chifre, porque são 10 reis. Mas olha que interessante, aqui fala que essa besta de 7 cabeças, ela recebe o seu poder do dragão. Em Apocalipse, a Bíblia vai falar que esse dragão é a antiga serpente, Satanás. E tu vê que é o dragão que dá poder à besta. Ele que dá poder a essa besta com 7 cabeças, certo? Avançando. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Essa besta ela tem 7 cabeças. Fala que uma das suas cabeças é ferida de morte, mas que daí ela volta à vida. Essa mesma cabeça que morreu, ela volta à vida, certo? E fala que depois que ela volta à vida, a terra se maravilha perante a besta. Quando fala sobre a terra se maravilhar após a besta, que está claramente falando uma das características do que acontece com o reinado do anticristo. Presta muita atenção nessa parte, porque isso aqui vai ter total importância no que a gente vai falar mais para frente, tá? Então, essa cabeça que morre e ela volta à vida, ela é ferida de morte, e ela volta à vida, essa uma cabeça que é ferida de morte e volta à vida, ela tem direta ligação ao reinado do anticristo, tá? Porque fala que toda a terra se maravilha perante a besta, certo? Quando isso acontece, avançando. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? De novo, tudo isso aqui claramente está falando sobre o reinado do anticristo, sobre o reinado desta cabeça que morreu e voltou à vida. Vocês vão ver depois que cada cabeça simboliza um reinado, da mesma maneira que cada animal em Daniel 7 simbolizava um reinado, que cada metal em Daniel capítulo 2 simbolizava um reinado. Aqui cada cabeça simboliza um reinado. Vocês vão ver depois na própria interpretação que Apocalipse dá. E a cabeça, um desses reinados, uma dessa cabeça é ferida de morte e volta à vida. Tem pessoas que ensinam que essa cabeça ferida de morte e volta à vida está falando do próprio anticristo, da pessoa física, o homem anticristo, que ele de alguma maneira vai sofrer um atentado, vai morrer e ele vai voltar à vida. Isso para mim não faz sentido, primeiro porque poder de dar vida só Deus que tem.
Não faz sentido de que de alguma maneira o diabo tenha poder para ressuscitar o anticristo. E pela própria maneira como é estabelecido o entendimento aqui dessa visão profética em Apocalipse, claramente a gente vê, fica muito evidente para mim, que está falando de um reino que morreu e voltou à vida. Uma das suas cabeças é ferida de morte e ela volta à vida. Quando ela volta à vida, as pessoas se maravilham perante a besta, perante esse reinado que ressurgiu das cinzas, entre aspas, né? E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Não é exatamente o que fala do chifre em Daniel capítulo 7? Aqui está falando a mesma coisa. Está falando do reinado do anticristo, está falando do anticristo e o seu reinado. Fala que foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E olha o que adiciona. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. 42 meses dá o quê? 3 anos e meio. Exatamente o que em Daniel capítulo 7 fala sobre o tempo em que os santos serão entregues na mão do chifre, na mão do anticristo. Quando esse chifre vai fazer guerra contra os santos e vai prevalecer contra eles. E vai ser durante quanto tempo? 42 meses. O que em Daniel capítulo 7 ele fala de um tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1.260 dias. É o que vai falar também em outra parte das Escrituras, quando fala desse momento de tribulação que há de vir sobre a terra. Certo? Avançando. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, de novo, isso aqui, cara, a Bíblia, ela se interpreta. Tá? A palavra de Deus fala em Daniel, em Pedro, fala sabendo isto, que nenhuma profecia de particular interpretação, porque nenhuma profecia foi feita pela vontade de homem nenhum, mas os profetas santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia se interpreta a si mesma. Então você vê que quando você vai juntando essas profecias, as interpretações que o próprio Senhor dá nas profecias e juntando elas, o entendimento vai se encaixando. Aqui fala que foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. É exatamente o que fala em Daniel capítulo 7, certo? E fala que toda a terra, certo? Vai adorar a besta, ao anticristo, certo? Aqueles, obviamente, que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Olha que interessante, aqui fala que o anticristo vai fazer guerra aos santos e fala que o restante da terra vai adorar a besta. Mas quem que vai adorar a besta? Aqueles que não estão escritos no livro da vida. Isso implicando que no reinado da besta, nesse momento de tribulação, onde o anticristo vai estar fazendo guerra contra os santos, vão ter pessoas aqui sim que estão escritas no livro da vida. Tá? De novo, porque pessoas querem ensinar que a teoria chamada a pré-tribulação, de que nós seremos levados daqui antes dessa grande tribulação. Isso não é verdade. Não só não é verdade, mas isso enfraquece e não permite que os santos do Senhor se preparem para esse tempo que está para vir sobre a terra. É muito importante que a gente estabeleça na verdade do que a palavra de Deus nos declara, para que a gente não seja pego desapercebido. Se tu crê que tu vai ser levado antes dessa grande tribulação, ou antes mesmo do reinado do anticristo, o que vai ser de você se você for aquele que vai experimentar e viver nesse tempo aqui na Terra? Você vai ser pego, desapercebido, tá? Então é importante que a gente faça o que diz na palavra do Senhor, ser um bom obreiro que maneja bem a palavra da verdade, que a gente distingue a palavra do Senhor pelo Espírito Santo para compreender, escritura com escritura, o que a palavra de Deus nos ensina acerca disso. Agora nós vamos para Apocalipse capítulo 17. Em Apocalipse 17, nós vamos ver uma visão bem parecida, certo? Tem algumas diferenças, tá? Eu vou só colocar no contexto aqui, porque eu vou começar a ler a partir do momento em que João, ele começa a receber a interpretação acerca da visão que ele está vendo. Ele começa a ver no capítulo 17,
ele vê essa besta com 7 cabeças, com 10 chifres, e vê uma mulher assentada sobre essa besta. Essa mulher tem na testa escrito Babilônia, mistério, Babilônia, a mãe de todas as prostituições, certo? E basicamente o nosso foco não vai estar na mulher agora, nós vamos focar no que a Bíblia fala sobre esta besta com 7 cabeças, certo? Que é a mesma besta que a gente vê em Apocalipse capítulo 13. Então vamos avançar. O que a gente acabou de ler, a besta de Apocalipse capítulo 13 é a mesma dessa de Apocalipse capítulo 17. Vamos ver o que fala aqui sobre ela. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, já não é, ainda que é. Então olha que interessante, aqui fala de novo, fala sobre aqueles que não estão escritos no livro da vida se admirando vendo a besta. Por que eles vão se admirar? É o ponto que foi falado lá no capítulo 13. A cabeça morreu e voltou à vida. Eles vão se maravilhar de que aquele reinado que uma vez existiu voltou à vida com tamanho poder. A ponto deles falarem, quem que pode batalhar contra a besta? Quem que pode vencer ela por causa do poderio que Satanás vai dar ao anticristo e ao seu último reinado nessa terra, certo? Avançando. Aqui o sentido que tem sabedoria. Então, ó, quando ele tá falando aqui, o sentido que tem sabedoria, ele agora vai explicar o que cada uma dessas simbologias significam. Prestem atenção. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Então aqui quando fala as 7 cabeças são 7 montes, pelo que a gente já falou no último estudo, você sabe que esses 7 montes está falando de reinos. Em toda a Bíblia, em vários lugares, a palavra de Deus ela utiliza a figura, a imagem de monte para se referir a reinos, tá? E o próprio contexto aqui nessa mesma visão já vai mostrar isso. Aqui o sentido que tem a sabedoria, 7 cabeças, são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada, e são 7 reis. 5 já caíram, prestem atenção. Então, as 7 cabeças são 7 reis, 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta, que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. Aqui tem muitos detalhes que é importante que a gente entenda. Primeira coisa, ele fala, as 7 cabeças são 7 reis. Então, as 7 cabeças são 7 reinos. E daí João, quando ele está recebendo essa interpretação, o ser angélico fala para ele, 5 já caíram, um existe e um há de vir ainda. Certo? E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E daí ele avança e fala, e a própria besta, a besta, certo? Está falando do reinado do anticristo. A besta que era e já não é ela também o 8º. E faz parte do 7. E vai à perdição. Então ele fala, apesar da besta, esse animal ter 7 cabeças, certo? O reinado da besta vai ser como se fosse um 8º. Mas não chega a ser um 8º porque ele faz parte do 7. Tá? Então, quando você junta essa visão e interpretação de Apocalipse 17 com Apocalipse capítulo 13, faz sentido quando você vê o que falou no Apocalipse 13, da cabeça que é ferida de morte e ela volta à vida. Porque quando fala da besta, ele fala a besta é como se fosse um 8º reinado, certo? 8º vem depois do quê? Depois do 7º. Tá? Então, está falando sobre um reino que viria depois do 7º reino, tá? Óbvio isso, o 8º vem depois do 7º, certo? Então ele está falando, o reinado da besta, o reinado do anticristo é como se fosse um 8º reinado, mas ele não chega a ser um 8º reinado, porque na verdade ele faz parte do 7º. Ele é como se fosse um 8º reinado, porque ele se estabelece em uma segunda etapa. Entende o que eu estou falando? Então, isso faz total alusão ao quê? A cabeça que foi ferida de morte voltou. Então, a cabeça ela é ferida de morte, ela volta à vida. É como se fosse um 8º reino, mas não é um 8º. É o mesmo 7º reino que volta à vida.
certo? É o mesmo sétimo reino que volta à vida, avançando. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Aí, ó, de novo, mostrando que os 10 chifres são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta, juntamente com o anticristo. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então fala que esses 10 chifres são 10 reis que vão receber o poder juntamente com a besta por 1 hora. Em um momento de tempo, eles vão receber esse poder, certo? E eles têm todos a mesma intenção. A intenção deles é dar todo o poder que eles têm para a besta. A besta, o anticristo, vai dominar sobre eles, nessa coalizão de países, essa coalizão de nações, essa coalizão desses 10 poderes que vão se unir para eleger, para eleger não, mas para estabelecer o anticristo sobre esse reinado, esse último reinado, avançando. Agora olha isso aqui, veja com mais atenção, tá? Então assim, ó, eu coloquei essas 7 cabeças, tá? Essas 7 cabeças aqui, simbolizando as 7 cabeças da besta, tá? Aqui, cada cabeça tem 2 chifres. Essa imagem eu tirei da internet, achei uma imagem muito interessante, muito fiel ao que a escritura descreve. Só eu acho que esses chifres na cabeça, como ele tinha dividido 2 na cabeça, né, 2 em algumas cabeças, 1 em outras cabeças, eu não acredito que é exatamente dessa maneira. Pela maneira que eu vejo, fazendo sentido com o que a gente viu em Daniel capítulo 7, os 10 chifres estariam sobre uma cabeça só, que é a cabeça do reinado do anticristo, pelo qual o reino do anticristo vai vir, tá? Mas eu coloquei essas cabeças aqui, cada uma tem 2 chifres, porque se eu tentasse tirar graficamente esses chifres aqui, não ficaria legal. Mas só para que vocês entendam, então, cada cabeça aqui simboliza uma das 7 cabeças da visão de Daniel capítulo 13 e capítulo 17, tá bom? Vamos ver aqui. As 7 cabeças são 7 montes, tá? E são 7 reis. Isso é o que fala em Apocalipse 17, o que a gente acabou de ler. 5 já caíram e 1 existe. Qual que era o império que dominava sobre Israel na época que o apóstolo João recebeu as visões do Apocalipse? É o reinado de Roma. É o reinado de Roma, certo? Se a gente pegar a partir do reinado de Roma e começar então a ver os reinados que vieram antes do reinado de Roma, estabelecendo os outros reinos anteriores, a gente vai saber quais são as outras 5 cabeças. E, obviamente, a gente sabe, até por causa das visões que a gente já estudou de Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 2. Então, antes de Roma veio Grécia, antes da Grécia, a Medo-Pérsia, antes da Medo-Pérsia, a Babilônia, antes a Síria e antes o Egito. Então, das 7 cabeças, a gente começando desde o primeiro império que dominou sobre Israel, a gente vê Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Então, na época que o apóstolo João recebeu a visão do Apocalipse, ele estava debaixo do império de Roma, certo? O outro reino, o reino da 7ª cabeça, ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A pergunta é, a gente já sabe qual que é a 6ª cabeça, a gente sabe qual que é a 5ª, 4ª, 3ª, 2ª e a 1ª cabeça. Mas qual que é a 7ª cabeça? E a verdade é o seguinte, nós temos basicamente 2 respostas apenas. Porque a gente sabe que a 6ª cabeça é Roma, não tem como ser diferente. E porque a gente sabe que a 7ª cabeça é Roma, obviamente, todos os outros reinos anteriores também já estão estabelecidos sem sombra de dúvida. As outras cabeças a gente sabe quem são também, sem sombra de dúvida. Mas qual que é a 7ª cabeça? O que simboliza a 7ª cabeça? Então, basicamente, só tem 2 respostas que podem ser para a pergunta de qual reinado seria a 7ª cabeça. A opção A é o seguinte, a 7ª cabeça é o reinado do anticristo, que seria o ressurgimento do Império Romano, certo? Então, a primeira opção, a opção A para a 7ª cabeça é que essa 7ª cabeça está representando o último reinado dos homens ímpios na Terra, o reinado do anticristo, certo? A opção B é que essa 7ª cabeça simboliza o califado islâmico, que começou em 632 depois de Cristo
e ele, né, terminou, ele entrou em declínio em 1923. Por que que o califado islâmico ele é uma opção como sendo representado pela sétima cabeça? Porque este foi o reinado que dominou sobre Israel, sobre toda essa área geográfica dos quais os outros reinos dominaram anteriormente a ele, depois do Império Romano. Depois que o Império Romano acabou, o império que dominou, o reinado que dominou sobre toda essa área geográfica, inclusive sobre Jerusalém, sobre Israel, foi o Califado Islâmico, foi o Império Islâmico, certo? Que basicamente foram 4 califados diferentes, tá? Mas um sucessivo ao outro, certo? Que começou, o primeiro foi estabelecido em 632 e o último acabou em 1923, certo? Portanto, se Roma é a sexta cabeça, a sétima cabeça pode ser o reinado do anticristo, segundo alguns acreditam e interpretam, ou pode ser o califado islâmico, a sétima cabeça ser o reinado do califado islâmico, do império muçulmano, que veio depois que o Império Romano acabou, certo? E também tem muitas pessoas que interpretam dessa maneira, e nós vamos falar mais sobre isso conforme a gente for avançando. Então, quem que você diz, né, ser a sétima cabeça? Será que a sétima cabeça é o Império do Anticristo? Um ressurgimento do Império Romano, certo? Um ressurgimento moderno do Império Romano, sendo estabelecido como o Império do Anticristo? Ou a sétima cabeça foi o Califado Islâmico, que veio após o declínio e o fim do Império Romano, certo? Vamos avançar para a gente falar um pouco mais sobre isso. Aqui eu organizei, então, as 3 profecias. As profecias de Daniel 2, aqui no meio, Daniel 7, aqui embaixo, e Apocalipse 13 e 17, aqui em cima, tá? As 7 cabeças, aqui a estátua do sonho de Nabucodonosor e a visão de Daniel 7 dos animais, certo? Essa primeira organização que eu fiz aqui, certo? Eu coloquei na visão da sétima cabeça sendo o governo do anticristo. Ou, em outras palavras, a sétima cabeça sendo o ressurgimento do Império Romano. A pergunta é, por que ressurgimento do Império Romano? Certo? Por que que o reinado do anticristo tem que ser um ressurgimento de algum império? Tá? O ponto é o seguinte, como a gente já falou, quando você vê Daniel capítulo 2, o quarto reinado, ele simbolizado pelas pernas e pelos pés da estátua, ele é chamado de quarto reinado. Ele não é quarto e quinto reinado. Ele é quarto reinado. Então, como a gente já falou, o quarto animal, como também as pernas e pés de ferro, eles são um reino só. Só que é um reino manifestado em 2 etapas. Em 2 etapas distintas. Entre a primeira etapa e a segunda etapa, existe um espaço de tempo. Existe um espaço de tempo entre as pernas de ferro e o estabelecimento do império dos pés em parte de ferro e em parte de barro. Existe um espaço de tempo entre a besta, a quarta besta, o quarto animal, e o reinado dos 10 chifres e do pequeno chifre que sobe, certo? De novo, esse quarto reino ele é distinto dos outros nesse quesito também. Eles têm 2 etapas, mas essas 2 etapas não fazem deles 2 reinos, eles são o mesmo reino. Portanto, se Roma é a sexta cabeça e a sétima cabeça está querendo falar do império do anticristo, então, obviamente, a sétima cabeça tem que ser um ressurgimento do império romano, porque seria a continuação do quarto reino. Entende? Quarto reino, lembrando, é quarto reino porque foi a partir da Babilônia, certo? Tá? E é aí que eu encontro um furo nessa interpretação de que o governo do anticristo vai ser um ressurgimento do Império Romano. Por quê? Uma das coisas que eu vejo como não encaixando com as outras profecias que a gente encontra, então as profecias de Apocalipse 13 e 17, nessa interpretação, não encaixam com aquilo que a gente vê em Daniel 2 e Daniel 7. Por quê? Porque em Daniel 2 e Daniel 7, o quarto reinado, ele tem 2 etapas, mas ele é um reinado apenas. Quando a gente vai ver as cabeças de Apocalipse 17 e Apocalipse 13, cada cabeça é um reinado também. Cada um representa um reinado,
certo? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo sobre o reinado da Grécia. No reinado da Grécia, eles tiveram... A Bíblia fala sobre duas etapas distintas no Império da Grécia. Por exemplo, fala em Daniel capítulo 8 sobre esse bode com um chifre grande, certo? Então, a primeira etapa desse reinado da Grécia seria aquele que venceria a Medopérsia, através, pela liderança de Alexandre o Grande, mas daí fala que esse grande chifre, que é Alexandre o Grande, estando na sua maior força, ele é quebrado. E daí, do lugar desse grande chifre, saem 4 outros chifres. Basicamente, o reino dele é dividido, certo? Então, claramente, o reinado da Grécia, ele tem mais de uma etapa. Tem a etapa do momento em que Alexandre o Grande reinava, que dominou e venceu o Império da Medopérsia. E existe também a segunda etapa desse mesmo reinado, que é quando esse reinado é dividido por 4 reis. Só que a Bíblia não coloca 2 cabeças. Ele coloca a Grécia sendo representada por uma cabeça só. Então, o que eu quero dizer com isso? De novo, quando a gente vai fazer a comparação aqui das profecias, o 4º reino da estátua e do animal, eles têm 2 etapas, mas eles são um mesmo reino. Já nas cabeças aqui, a gente não vê assim. Se cada cabeça é um reino, por que Deus colocou, se a 7ª cabeça é o reinado do anticristo, por que ela é representada por uma 7ª cabeça e não apenas a 6ª cabeça que morreu e voltou à vida? Certo? Então, para mim, não faz sentido. Para mim, não faz sentido porque, de novo, a segunda etapa do 4º reinado é a segunda etapa do mesmo reinado. Já a 7ª cabeça, ela representaria outro reinado, não o mesmo reinado da 6ª cabeça. Porque senão, não precisaria ter uma 7ª cabeça. Entende? Não precisaria ter uma 7ª cabeça. Seria apenas a 6ª cabeça, o reinado de Roma. Essa seria aquela que foi ferida de morte e a que voltaria à vida. Quer dizer, quando volta à vida, o ressurgimento do Império Romano seria então o estabelecimento do reinado do anticristo, como sendo a 6ª cabeça que voltou à vida. Mas não é isso que a gente vê. O que a gente vê lá em Apocalipse? Apocalipse 17:11 fala, e a besta que era e já não é ela também o 8º. E é do 7 e vai à perdição. Olha que interessante. A gente sabendo que Roma é a 6ª cabeça e a 7ª cabeça, ela sendo como ressurgimento do Império Romano, certo? Estabelecendo o governo do anticristo. A pergunta que eu faço é, e o 8º reino? Esse 8º reino que faz parte do 7º. Então, eu coloquei essa cabeça, tá? Só para simbolizar essa cabeça vermelha aqui, tá? Porque aqui fala que a besta que era e já não é ela também o 8º. Tá falando, o reinado do anticristo é como se fosse um 8º reino, mas ele não chega a ser um 8º. Por quê? Porque ele faz parte do 7. Ele faz parte do 7. Então, se Roma é a 6ª cabeça, a gente sabe que é e não tem como mudar isso. E a 7ª cabeça é o ressurgimento do Império Romano, certo? Como sendo já o governo do anticristo. Quem é a 8ª cabeça? O que está simbolizando essa 8ª cabeça que faz parte do 7? Então, de novo, para mim, quando a gente começa a juntar todas as profecias, se a gente coloca, sabendo que a 6ª cabeça é Roma, não faz sentido que a 7ª cabeça seja o império do anticristo. Por que não? Porque a gente sabe que o reinado do anticristo, ele vai vir como um ressurgimento de um reino anterior, demonstrado pelas pernas e pés de barro, demonstrado pelo animal de Daniel 7, com os 10 chifres. De novo, é o mesmo reino com 2 etapas distintas. Agora, olha o que fala em Apocalipse 13:3. Fala, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. A gente já falou sobre isso. A gente falou sobre como uma das suas cabeças, quer dizer, um dos reinados dessas 7 cabeças, ela morre. Só que ela volta à vida. Quer dizer, o que simboliza? Simboliza o declínio e o fim de um reinado que depois volta a acontecer. E esse ressurgimento desse reinado, ele acontece para o estabelecimento do reinado do anticristo. Então, de novo, fica um buraco. Se a gente coloca a 7ª cabeça como sendo o governo do anticristo, como sendo o ressurgimento do Império Romano, fica um buraco. A gente não tem o que fazer com que fala em Apocalipse 17:11.
desse oitavo reinado. E, de novo, não tem como a gente encaixar o que fala em Apocalipse 13:3, que fala da cabeça ferida de morte, certo? Porque essa cabeça ferida de morte claramente está falando do império do anticristo. E se Roma, se o império do anticristo é o ressurgimento de Roma, então não precisaria ter uma sétima cabeça, o monstro, poderia ter só a sexta cabeça. Porque ela seria, quando o Império Romano acabou, seria a morte dessa sexta cabeça, e quando o Império do Anticristo voltasse, seria o ressurgimento dessa mesma sexta cabeça. Mas não é isso. A palavra de Deus coloca uma sétima cabeça, simbolizando um reinado que viria depois do Império Romano, que eu creio que é o Califado Islâmico, certo? Então agora aqui eu coloquei na interpretação, certo? Que eu creio que faz mais sentido biblicamente falando, certo? Da maneira como eu creio que a Bíblia descreve, certo? O reinado do anticristo. Então, de novo, a gente vê aqui no Apocalipse 13:17, o Egito, a Síria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e a sétima cabeça como sendo o Califado Islâmico, certo? Então, esse Califado Islâmico seria representado pelas pernas de ferro, certo? E pelo quarto animal, tá? E obviamente, a gente vendo as profecias de Daniel 2 e Daniel 7, a gente sabe que esse quarto reinado, esse reinado chamado de quarto reinado nas profecias, ele tem duas etapas. Ele tem a primeira etapa, que é essa aqui, e ele tem a segunda etapa, que seria o ressurgimento do califado islâmico, certo? Então, na profecia de Daniel 2, sendo dessa maneira, a gente veria Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Quando chega em Roma, ele pula Roma e continua a partir do califado islâmico. Certo? Da mesma maneira, em Daniel 7, a gente vê o leão, a gente vê o urso, a gente vê o leopardo, ele pula o Império Romano e ele fala sobre o último reinado, o reinado desse animal, dessa besta indescritível, certo? E do reinado do anticristo que viria desse reinado representado pela besta aqui. Para mim, dessa maneira, faz muito mais sentido, porque daí faz sentido a besta, que é o oitavo e faz parte do 7. Faz sentido a cabeça que é ferida de morte e volta à vida. Se uma das cabeças ela morreu e voltou à vida, ela se tornou uma outra cabeça? Não, se ela se tornasse uma outra cabeça, ela não teria voltado à vida, ela teria gerado outra vida. Se fala que uma cabeça foi ferida de morte e ela volta à vida, quer dizer, é a mesma cabeça que está retornando. Então, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, o império califado, o califado islâmico, certo? O califado islâmico, ele acaba em 1923, certo? Quer dizer, a cabeça é ferida de morte, o império morre. E quando esse império voltar à vida, ele vai voltar à vida estabelecendo o último reinado, o reinado do anticristo. Então aqui de novo, eu coloquei essa cabeça vermelha aqui para simbolizar a segunda etapa, tá? Da mesma maneira que os pés são a segunda etapa do mesmo reinado das pernas. Os 10 chifres com chifre que sobe no meio simboliza a segunda etapa do mesmo reinado do quarto animal, dessa besta que Daniel vê em Daniel 7. É representado por essa cabeça vermelha, que simboliza a segunda etapa do mesmo reinado da sétima cabeça, que é o califado islâmico. Seria o oitavo reino que faz parte do sétimo. É a sétima cabeça que é ferida de morte e ela volta à vida. Quando ela volta à vida, é o ressurgimento do califado islâmico sendo estabelecido nessa terra com o anticristo na sua liderança. Mas todo esse ponto eu estou falando agora e eu vou ter que falar mais depois, a gente vai falar mais sobre isso. Biblicamente falando, o que encaixa melhor? O império do anticristo é o império romano ressurgido ou o império do anticristo é o império muçulmano, é o império do califado muçulmano sendo restabelecido nessa terra? Qual dos dois encaixa melhor com o que a Bíblia nos demonstra? Eu criei durante muito tempo sobre a interpretação romana, de que que o império do anticristo seria um ressurgimento do império romano. Hoje eu não consigo ver mais dessa maneira. Uma das razões, eu falei agora bem por cima, mas também tem outras razões muito pertinentes, biblicamente falando, que para mim
Eu não consigo ver de outra maneira. Para mim faz muito sentido, tem toda a coerência de que a sétima cabeça está falando do califado islâmico que foi ferido de morte, deixou de existir e vai voltar a existir no último grande reinado do anticristo. Mas o ponto aqui não é esse. O ponto com esse vídeo não é dizer se o reinado do anticristo vai ser um califado islâmico ou se vai ser um ressurgimento do Império Romano. É a gente estabelecer que ponto nós nos encontramos hoje, aonde na estátua nós estamos. Hoje, aonde nesse panorama profético nós nos encontramos. E vamos ver. Bem, a gente já sabe que na época de João, Roma, ele estava, né, no reinado de Roma. Portanto, toda essa parte da profecia já tinha se cumprido, certo? Já tinha se cumprido. Já tinha cumprido a parte do Egito, da Síria, da Babilônia, da Medopérsia, da Grécia, e o João estava vivendo o cumprimento da sexta cabeça, certo? O califado islâmico já foi estabelecido em 672 depois de Cristo e acabou em 1923, certo? Então, quer dizer, a sétima cabeça também já passou. As pernas da estátua também já passaram. O quarto animal também já passou. Onde nós nos encontramos, então? Nós estamos aqui. É aqui que nós estamos. Tudo isso aqui já passou. Tudo isso aqui já passou. Irmão, se a gente estivesse na cabeça de ouro, a gente poderia dizer, não, falta muito tempo para que o império do anticristo seja estabelecido. Se a gente estivesse aqui na Grécia, a gente poderia dizer, não, cara, falta muito tempo. Falta muito tempo para que o reinado do anticristo seja estabelecido na Terra. A verdade é, irmãos, que tudo isso aqui já se cumpriu. Então, nós estamos aqui no tornozelo da estátua. Nós estamos aqui esperando os 10 chifres, o reinado dos 10 chifres e desse chifre pequeno que vai aparecer. Nós estamos aqui esperando essa cabeça, essa sétima cabeça que foi ferida de morte, voltar à vida. Nós estamos literalmente no limiar de ver o último grande sinal, o anticristo surgir e estabelecer o seu último reinado nessa terra, o último reinado dos ímpios nessa terra, antes de Jesus Cristo voltar. Nós estamos aqui. Agora, só para a gente, por questão de dúvida, se tu me perguntasse, tá, Natan, mas se essa visão do califado islâmico não tiver correto, né, o império do anticristo vai ser um ressurgimento do Império Romano, onde é que a gente se encontra nessa visão, nessa interpretação? Onde é que a gente se encontra? A gente se encontra aqui também. Então, independente da interpretação, independente se a sétima cabeça é o reinado do anticristo, o ressurgimento do Império Romano, ou se a sétima cabeça é o califado islâmico, certo? Independentemente, nós estamos aqui. Nós estamos no tornozelo da estátua. Por quê? Roma já passou, estamos esperando o reinado do anticristo, porque a gente sabe que o reinado do anticristo ainda não aconteceu, então a gente ainda estaria esperando a cabeça, a sétima cabeça, nós ainda estaríamos esperando os pés da estátua, nós ainda estaríamos esperando, né, os 10 chifres e o chifre pequeno. Da mesma maneira, né, se a sétima cabeça é o califado islâmico já acabou em 1923. Nós estamos esperando o ressurgimento do califado islâmico, né? Nós estamos esperando os pés da estátua como ressurgimento do califado islâmico, os 10 chifres do animal com chifre pequeno que sobe, como sendo o ressurgimento do califado islâmico. De qualquer maneira que você vê, das duas interpretações, a verdade é, nós estamos aqui. Então, irmãos, a verdade é o seguinte, se tem alguma geração que tem que estar ligada nos sinais, certo? Que tem que estar olhando os sinais, estudando o que o Senhor fala acerca da sua vinda, somos nós. Sabe quanto tempo acabou o Império Romano? O Império Romano já acabou há mais de 1.500 anos. Quer dizer, se o reinado do anticristo é um ressurgimento do Império Romano, já passou 1.500 anos. Não acredito que vai passar muito mais tempo. Se a sétima cabeça é o reinado, é o império do califado islâmico, e nós estamos esperando o ressurgimento desse império, esse império acabou em 1923. Nós estamos esperando já há quase 100 anos, certo? Quase 100 anos que já acabou esse império islâmico, e nós estamos esperando
para o ressurgimento dele. A verdade é, meus irmãos, que nós nos encontramos no limiar dos últimos acontecimentos proféticos. Nós estamos no limiar de ver o cumprimento do último grande sinal, aquilo que está impedindo a manifestação do Senhor Jesus Cristo, que é o aparecimento, o cumprimento das suas profecias, o aparecimento do anticristo, do seu reinado, o seu último reino de 7 anos, o último reinado, para que então a pedra possa vir, destruir os reinados desse mundo ímpio e estabelecer o seu reinado nessa terra. Sabe, irmãos, eu vou te falar uma coisa. A palavra de Deus fala que há um tempo para nascer. E a verdade é, tu não está vivendo nesse tempo por acaso. Se você vive nesse tempo presente que nós estamos vivendo, vai saber, não somos nós a geração que vai ver Jesus voltando. Vai saber, não somos nós que vamos estar vivos para ver o estabelecimento do reinado do anticristo. Isso é uma honra. É uma honra a gente poder fazer parte desse grande finale, desse último tempo, e Deus escolheu você para existir nesse momento. É algo de honra, é algo para a gente se sentir privilegiado. É para a gente se sentir privilegiado. Se Deus te escolheu para tu estar vivendo esse tempo, e nós somos aqueles que vamos ver a manifestação do reinado do anticristo, e por consequência, o fim desse reinado pela vinda do Senhor Jesus. Então, irmãos, a gente tem que levar isso muito a sério. Todas as gerações têm que levar, tiveram que levar. É correto que levasse a sério os sinais do tempo do fim, mas muito mais ainda nós, que estamos vivendo neste tempo. Então, em que tempo profético nós nos encontramos na escatologia bíblica? Nós estamos esperando o último reinado dos homens ímpios na terra, o reinado do anticristo. Tudo o resto já aconteceu. Se tudo o resto que foi profetizado já se cumpriu, tintim por tintim, o que te faz crer que não vai acontecer o restante do que o Senhor profetizou? Obviamente vai acontecer. E a gente está esperando, na expectativa de ver esse último grande sinal, último reino acontecendo para o estabelecimento do reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, onde reinaremos com Ele para todo sempre. Amém? Deus abençoe vocês, meus irmãos, e eu sei que é um assunto profundo. Se você nunca tinha estudado nada acerca desse assunto, eu creio que ficou algo bem condensado para você, mas é bom que está em formato de vídeo, você pode voltar e ver várias vezes, e a gente vai estar falando mais sobre esse assunto nos outros vídeos, e as coisas vão se encaixando e fazendo cada vez mais sentido. Mas então, respondemos hoje, junto com o vídeo anterior e esse vídeo, o tempo que nós estamos vivendo, certo? Então, espero que vocês tenham gostado, Deus abençoe vocês, fiquem com Jesus, e até o próximo vídeo.